A Ucrânia de hoje o aplaude, em parlamento canadense aplaude. Em pé podemos dizer que erradicar completamente esta ideologia se. O que vemos acontecendo hoje é o que é desnazificação. Em nosso entendimento, precisamos nos livrar daqueles de pessoas. Quem é essa teoria? Eles deixam a prática na vida e tentam salvar. Isso é o que é desnazificação. Isso é o que queremos dizer com isso, nós entendemos bem, mas é claro que não estou defendendo nazismo ou neonazismo, mas a questão em termos práticos é que você não. Você controla o país inteiro como se trocar ideologia, tudo sentimentos, história ferida que você não controla como. Você sabe como não conseguir isso parecerá estranho durante as negociações em Istambul ainda concordou. O que há, está tudo por escrito o que há na Ucrânia. Não legislativo nível. Senhor Carr, concordamos com isso. Acontece que isso pode ser feito durante também não há processo de negociação aqui. Nada humilhante para a Ucrânia como para Estado civilizado moderno. Qualquer Estado é permitido propagar. Ele não é nazista. Verdade. Haverá negociações e por que até agora? Uma vez que tais negociações relativas. Não há resolução para o conflito na Ucrânia, houve negociações de paz, eles eram chegamos a um estágio muito alto. Coordenar a posição de um processo complexo, mas ainda assim eles eram praticamente concluído, mas depois que pegamos tropas de Kiev, eu já disse outro. O lado da Ucrânia jogou tudo fora, aceitou esses acordos. Sob a viseira instruções do Ocidente. Países dos Estados Unidos europeus lutar com a Rússia até o amargo fim. Significa, e além disso, o presidente Ucrânia. Negociações legalmente proibidas com a Rússia, ele assinou um decreto proibindo todos para negociar com a Rússia. Bem, como vamos negociar se ele mesmo? Eu me proíbe e nós proibimos, todo mundo sabemos que apresenta alguns ideias para este acordo, mas para chegar a um acordo sobre algo que você precisa. O diálogo está errado. Sim, mas você não vai falar com você, será o presidente ucraniano. Fale com o presidente americano. Quando foi a última vez que você conversou? Joe Biden. Bem, não me lembro quando, não me lembro de ter conversando com ele, talvez. Olhar. Não há, tenho que lembrar de tudo ou de alguma coisa, eu tenho muitas coisas para fazer aqui. Político interno sim, mas ele financia a guerra que você está travando. Bem, sim, ele está. Finanças, mas quando estou com ele falei sobre isso antes do início. Militar especial, cirurgia, claro, e por falar nisso, eu disse a ele. Então eu disse que não vou entrar em detalhes, desista, eu nunca faço isso, mas eu. Então eu disse a ele que acho que você está fazendo um trabalho enorme. Um erro de proporções históricas apoiando tudo o que acontece lá. Ucrânia afastando a Rússia, eu disse a ele, já falei isso muitas vezes, aliás, aqui. Eu acho que estará correto nisso, vou me limitar ao que ele disse. Por favor, pergunte a ele por você facilmente, você é um cidadão dos Estados Unidos. Vá me perguntar incorretamente, comente nosso. Você não falou com ele desde então, conversamos depois de fevereiro deste ano, não? Nós não conversamos, temos certeza. Contatos, aliás, aqui eu lembro de você falou sobre minha proposta de trabalharmos juntos sistema de defesa antimísseis. A defesa é clara, sim, você pode perguntar, todos estão todos, graças a Deus, vivos e saudáveis. E isso significa que o ex-presidente Kanda está vivo, saudável e, na minha opinião, senhor Inia. Disposição gestão, ele era então embaixador na Rússia. Então ele era muito, todos eles são testemunhas dessas conversas.
Pergunte a mesma coisa aqui se eu me pergunto o que ele me respondeu. Senhor presidente, por favor pergunte de qualquer forma estamos com ele. Falou. Pode parecer que tudo isso pode estar em você tal situação quando o mundo inteiro acaba por ser. À beira da guerra pode até haver ataques nucleares foram realizados porque você não. Ligue para Biden e não diga vamos de alguma forma resolver esse problema, porque resolver tudo muito apenas repito, temos contatos em linhas lá de vários departamentos e eu te digo vou lhe contar o que dizemos sobre isso e o que informamos a liderança dos Estados Unidos se você realmente quer parar de lutar. Ações que você precisa para parar de fornecer todas as armas terminarão nas sombras. Por algumas semanas lá, isso é tudo e então podemos concordar. Algumas condições antes de fazer isso é mais fácil fazer e parar. Devo ligar para ele e dizer algo. Ou, e quanto? Imploro que você vai entregar tais e tais armas para a Ucrânia. Estou com medo, por favor, não me dê algo para conversar. Você acha que a OTAN está preocupada com que tudo isso poderia evoluir para um problema global? Guerra ou mesmo um conflito nuclear de qualquer maneira eles falam sobre isso e eles estão tentando intimidar sua população. A ameaça russa imaginária é óbvia. Facto pessoas que pensam bem, não pessoas comuns, mas pessoas que pensam. Pessoas, analistas, aqueles que lidam com realpolitik bem, eles são apenas pessoas inteligentes. Entenda perfeitamente bem o que é falso é inflado russo. Ameaça você quer dizer ameaça invasão russa, por exemplo, na Polônia. Ou para a Letônia você pode imaginar cenário quando você envia o RO para a Polônia. Apenas em um caso se for de fora a Polônia será atacada. Rússia, portanto porque temos não há interesses nem na Polônia nem em a Letônia não está em lado nenhum, por que é que precisamos disto aqui? Nenhum interesse em um argumento de ameaças eu acho que você conhece bem é isso, sim, ele invadiu. Na Ucrânia ele tem território reivindicações em todo o continente você. Falar inequivocamente sobre o que tal você não tem reivindicações territoriais. Absolutamente isso está absolutamente fora de questão você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista. Isso é contra-intuitivo faz sentido se envolver em algum tipo de global guerra e colocar uma guerra global à beira da destruição de toda a humanidade isto é. Obviamente há um remédio. Tempo de contenção assustou a todos. Amanhã a Rússia usará táticas. Armas nucleares amanhã é isso que ele usa não, depois de amanhã então, o que é tão simples. Histórias de terror para pessoas comuns, a fim de nocautear os contribuintes dos Estados Unidos. Dos contribuintes europeus dinheiro extra em confronto com Rússia no teatro militar ucraniano objetivo de ação enfraquecer ao máximo possível. Rússia. Senadores Siniarzyuk Schumer aparece ontem ele disse que precisamos continuar. Financiar Ucrânia ou no final. Soldados americanos terão que lutar na Ucrânia em vez da Ucrânia como você está. Apreciar esta afirmação. Provocações dei a provocação eu não entendo por que os soldados deveriam lutar na Ucrânia. Existem mercenários dos Estados Unidos a maioria dos mercenários da Polônia em segundo lugar mercenários dos Estados Unidos em terceiro da Geórgia bem, se alguém deseja enviar tropas regulares com certeza entregaremos. A humanidade está à beira de algo muito sério conflito global. Obviamente pessoas conectadas precisam disso estados. Porque para se aqui medo nacional você não tem nada para fazer em seu território.
Problemas na fronteira, problemas de gênero com problemas de migração com recursos externos. Mais do que a dívida do governo, trilhões de dólares, nada para fazer. Precisamos lutar na Ucrânia, não é melhor? Já chegar a um acordo com a Rússia. Compreender a situação que está se moldando hoje. Para seu interesse, antes de entender isso, comece a voltar à sanidade. Comece a respeitar o nosso país aos seus interesses e procurar algumas soluções. Parece-me que isto é muito mais inteligente e mais racional. Quem explodiu o Norte Fluxo? Claro que eu estava ocupado. Não explodiu Nord Stream há um dia. Talvez você pessoalmente tenha um álibi. Mas se tem um tal álibi, não, você tem evidências de que a OTAN ou a CIA fizeram isso com você. Você sabe que não vou entrar em detalhes, mas sempre nesses casos eles dizem para procurar isso quem interessado, mas neste caso é necessário procure não só por quem interessado e também alguém que possa fazer isso, fazer porque interessado. Talvez muito, mas vá até o fundo do Mar Báltico e implementar esta. Nem todo mundo pode explodir, esses são dois componentes, devem estar conectados. Interessado e quem? Talvez, mas eu não entendo muito bem. Maior ato de terrorismo industrial da história e, além disso, o maior emissões de CO2 para a atmosfera, mas tendo em conta que você tem um testemunho e seus serviços especiais, porque você não apresenta tal evidências e não vencerá esta guerra. Propaganda. Na guerra de propaganda é difícil vencer os Estados Unidos porque os Estados Unidos controlam tudo. Meios de comunicação mundiais e muitos europeus. O beneficiário final da maior a mídia europeia é americana. Os fundos não são para você conhecido, portanto, para ser atraído para este. Você pode trabalhar, mas é assim que você se chama mais caro. Podemos só um momento, podemos apenas destaque suas fontes informações, mas sem resultados. Vamos conseguir isso para o mundo inteiro e é tão claro que aconteceu e até mesmo analistas americanos. Eles falam sobre isso diretamente. Verdade, mas aqui vai uma pergunta: você trabalhou em Alemanha, está bem ciente disso, e os alemães compreendem claramente que os seus parceiros da NATO eles fizeram isso. É claro que foi um golpe. Economia da Alemanha, porque então os alemães silencioso, isso me leva a confusão porque os alemães não fazem nada. Falei sobre isso. Isso também é surpreendente. A liderança alemã está surpresa, guiado pelos interesses nacionais. Mas é guiado interesses do Ocidente coletivo, caso contrário é difícil explicar a lógica de suas ações ou a inacção. Não é apenas uma questão de Nord Stream 2 que explodiu no Nord Stream, sobre o qual explodiu o Nord Stream 2 danificado, mas um cachimbo está vivo e bem e você pode usá-lo fornecer gás para a Europa. Não abre. Estamos prontos, por favor, a outra rota através da Polônia e a Europa é chamada também a um grande fluxo pode ser realizado. A Polônia fechou mas Polônia dá um beijo na mão alemães do dinheiro dos fundos comuns europeus. Recebe e o principal doador nestes fundos pan-europeus Alemanha. Alemanha alimenta Paulo no conhecido Stepa vai ali fechado. Mãe, por que eu não ponei Ucrânia para a qual os alemães fornecem? O dinheiro para armas é dado pelo segundo patrocinador após Estados Unidos em termos de volume financeiro. Assistência à Ucrânia é a Alemanha através território da Ucrânia. 2 rotas de gás. Peças eles pegaram uma rota e acabei de fechar. Ucranianos abrem a segunda rota, por favor receba o pagamento. Vendo resposta por favor. Pílulo gás russo é 3 vezes mais caro para nós.
Compramos gás liquefeito na Europa, isto é gotas. Nosso nível de competitividade e economia como um todo a zero você quer. Para que eles te deem dinheiro bem, dê para nós é normal existir para ganhar o nosso. Economia damos-lhe dinheiro daí não, eles não fazem isso. Porque as pessoas lá sabem muito. Incompetente pode ser o mundo agora dividido em dois hemisférios. Um hemisfério com energia barata, outro não. Quero fazer uma pergunta sobre este assunto. Sim. Agora um mundo multipolar, você pode descrever alianças, bloqueia quem em cujo país. O que você acha? Ouça o que você disse, o mundo está dividido em dois hemisférios da cabeça. Se divide em dois, um hemisfério é responsável por um ramo de atividade, outro mais criativo e assim por diante, mas ainda é. Uma cabeça é necessária para que o mundo seja um, para que a segurança seja comum. Calculado neste bilhão de ouro e depois. Só neste caso haverá paz estável e previsível. Comi enquanto a cabeça está dividida. Provocar uma doença grave, aqui é o mundo passando por esse período difícil. Doenças, mas parece-me que graças a incluindo o jornalismo honesto que eles gostam. Os médicos estão trabalhando, talvez dê certo de alguma forma, isso é tudo. Conectar bem, vou dar um exemplo, o dólar americano uniu o mundo inteiro. De muitas maneiras, e você acha que o dólar vai desaparecer como moeda de reserva, como sanções mudou o lugar do dólar em mundo? Você sabe que é mais difícil, uma das peras erros estratégicos do político. Liderança dos Estados Unidos usando o dólar como instrumento de política externa, a luta contra o dólar é a base. Poder Estados Unidos, eu acho que tudo isso é ótimo. Entenda quantos dólares não custa imprimir, eles estão em todo o mundo. A inflação está se desintegrando, o mínimo dos Estados Unidos quanto existe, na minha opinião. 3% aproximadamente, 34 ou algo assim, isto é absolutamente aceitável para os Estados Unidos. Imprimir interminavelmente, é claro, sobre a Copa do Mundo. Diz nada menos que isso é o principal arma para manter o poder dos Estados Unidos no mundo. Assim que a liderança política decidiu usar Dula como instrumento de política lutar, eles acertaram. Americano, poder que não quero usar. Algumas expressões não literárias, mas isso é estupidez e um grande erro. Olha o que está acontecendo no mundo, mesmo entre aliados dos Estados Unidos, as ações estão diminuindo. Dólares, agora todo mundo está olhando para o que começa a procurar uma oportunidade. Proteja-se, mas se em relação a alguns países nos Estados Unidos usam tal medidas restritivas como limitação, cálculos. Congelando o mundo inteiro, é isso aconteceu em nossa casa. Sobre nós, 80% até 2º ano na Rússia, nós 80% dos assentamentos no comércio exterior russo estavam em dólares e euros ao mesmo tempo. Dólares foi de aproximadamente 50% em nossos acordos com países terceiros. Significa agora, na minha opinião, tudo o que resta é 13%. Não usaremos o dólar esforçado. Os Estados Unidos decidiram limitar a nossa cálculos em dólares, é um absurdo completo, você entende, desde o ponto da perspectiva dos interesses dos próprios Estados Unidos. O contribuinte declara estados sonolentos porque prejudica a economia. Estados Unidos. Detonação significa cálculos.
A propósito, os cálculos em ienes foram de 3% sobre agora. 34% calculamos tudo em rublos e aproximadamente os mesmos 34% com um pouco yuan porque os Estados Unidos. Pronto, só posso explicar. Arrogância, eles provavelmente pensaram que isso era tudo entrará em colapso e nada entrou em colapso mais do que isso. Outros países, incluindo o petróleo, os países produtores estão começando a se manifestar. Já estão pagando pela venda. Petróleo em yuan, mas você entende o que é isso acontece ou não? Alguém entende isso da mesma forma Estados Unidos o que você? Faça você mesmo. Corta o que todos os especialistas sempre fizeram pergunte a qualquer um. Pessoa inteligente nos Estados Unidos o que é dólar para os próprios Estados Unidos? Você está me matando, eu acho que é real avaliação justa próxima pergunta. Talvez você tenha trocado um colonial poder para outro, mas mais indulgente. Nuno pode estar BRICS hoje o perigo de ela ser mais gentil. O poder da China dominará lá como isso é bom para a soberania. Você acha que são essas histórias de terror que te incomodam? Estamos bem cientes dessa história de terror. China vizinhos, bem como entes queridos. Eles não escolhem nossos parentes fronteira comum. Caimeste é o primeiro ou segundo que estamos acostumados coexistência por toda parte. Séculos terceiros. Filosofia chinesa. Nereia, onde o pensamento da política externa busca a China está sempre à procura de um compromisso e estamos. Vemos que não é isso que temos aqui. Próximo ponto isso é o que eles nos dizem o tempo todo e você faz agora. Vamos tentar explicar essa história de terror então de uma forma suave, mas mesmo assim. A mesma história de terror aqui é o volume a cooperação com a China está crescendo. Taxa de crescimento da cooperação da China com a Europa é maior e superior à taxa de crescimento. Cooperação com a China Federação Russa pergunte. Eles não são europeus. Talvez eles tenham medo, não sei, mas eles estão tentando entrar no mercado chinês. Não se tornou especialmente quando eles enfrentam problemas em economia e empresas chinesas. Estão a desenvolver o mercado europeu. Existe algum negócio chinês? Os Estados Unidos não estão tentando limitar nada. Cooperação com. Na China, você está fazendo isso em seu próprio detrimento. Limitando a cooperação em seu detrimento. Com a China você se infligiu dano é uma esfera sutil e simples. Não há soluções lineares aqui, assim como acontece com dólar, portanto, antes de entrar. Alguma bobagem do ponto de vista a boca de um nazista ficará encantada ao pensar nisso. Problemas para quem toma. Decisão há 1 minuto, eles disseram hoje o mundo seria um lugar muito melhor se existisse. Não haverá 2 sindicatos concorrentes alianças que estão entre si. Competir, mas talvez o de hoje administração americana como você está. Me diga como você se sente sobre isso o seguinte pode estar contra você. Administração no governo dos Estados Unidos depois de Joe Biden vai querer. Música vou te contar agora, mas para terminar. Pergunta anterior temos 200 bilhões dólares, definimos a tarefa com o meu colega amigo com presidente azul que no ano passado estamos iguais este ano. Deveria ter atingido 200 bilhões de dólares volume de negócios comerciais com a China e nós. Ultrapassou esta barra de acordo com a nossa de acordo com os dados já são 200, são 30 bilhões de acordo com chinês de acordo com estatísticas chinesas 240 bilhões de dólares se tudo estiver em dólares. Considere que nossos produtos cresceram na China e são muito coisa importante, temos isso equilibrado. Este é um volume de negócios comercial e complementa entre si e na esfera da alta tecnologia. Tanto no setor energético como no setor científico ele é muito equilibrado bem, quanto a BRICS como um todo, a Rússia tornou-se presidente BRICS deste ano. Que
Lá o país BRICS está se desenvolvendo muito aqui em ritmo acelerado. Olha, Deus não permita que você se lembre cometer um erro, mas em 92. Na minha opinião, a parcela dos 7 países do mundo economia era. Ah bem. 47%. Então isso é no ano e em 2022 ela caiu em algum lugar e eu acho que você está com. Pequena parcela dos países BRICS no segundo ano foi apenas 16% e agora ultrapassa o nível 7 e isso não está relacionado a nenhum evento em Ucrânia, tendências de desenvolvimento mundial e economia mundial que são. Disse que isso não vai acontecer mais enquanto o Sol nasce é impossível interferir. Precisamos nos adaptar a isso. Os Estados Unidos estão se adaptando usando o poder da pressão de sanções, o uso de bombardeio das Forças Armadas. A força se deve à arrogância pessoas sua elite política não entende. Para a elite que o mundo é para a elite que o mundo está mudando de acordo com o objetivo. Circunstâncias e precisam ser feitas a tempo, pegue os corretos em tempo hábil. Soluções para manter seu nível com licença, mesmo que alguém queira. O nível de domínio é tão difícil ações, inclusive em relação à Rússia. Dizem outros países para os quais eles levam o resultado oposto é um fato óbvio. Hoje ficou óbvio que você me tem eles perguntaram agora, mas aqui está outro líder. Virá, houve relações, digamos, com Bush e eu o conheço lá nos Estados Unidos, eles o representaram. Algum cara da aldeia que ele não entende muito, garanto que isso é. Não, então acho que em relação à Rússia ele também gastou. Eu cometi erros suficientes também, eu te digo falou sobre a decisão de 2008 em Bucareste. Sobre abrir as portas da OTAN para a Ucrânia lá e assim por diante, mas foi sob MM que ele era o mesmo. Pressionado lá sobre os europeus, mas em geral tenho com. Eles estavam em um nível humano muito bom relacionamento. Ele não é pior do que ninguém americano ou russo ou em geral. Político europeu garanto que ele é tudo entendeu que ele estava fazendo o mesmo que os outros. Eu também tinha esse tipo de dinheiro com Trump. Relacionamentos não são sobre a personalidade do líder. De bom humor elite, se houver alguma na sociedade americana. Prevalecer. Ideias Noah e com a ajuda de ações enérgicas então. Nada vai mudar, só vai piorar se no final a realização chegar. Que o mundo está mudando de acordo com o objetivo circunstâncias e você precisa ser capaz de lidar com elas. Adaptar-se no tempo usando aqueles vantagens que os Estados Unidos ainda têm hoje. São salvos então provavelmente algo pode mudar e aqui. Veja, a economia da China se tornou a primeira economia do mundo em paridade. OBM ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo, depois os Estados Unidos fulano e então Índia por MLR. Pessoas, então o Japão em quinto lugar a Rússia no ano passado tornou-se a primeira economia da Europa apesar de tudo sanções e restrições são normal do seu ponto de vista sanções. Restrições impossibilidade de corridas em dólares desconexão da internet. Sanções T contra nossos navios transporte de petróleo sanções contra. Sanções salto vem tudo em todos os lugares um grande número de sanções no mundo. O que se aplica isso se aplica contra a Rússia e nos tornamos os primeiros. A economia europeia para este tempo as ferramentas que os Estados Unidos usam. Não funciona, mas é necessário pense nisso. Faça isso se essa consciência vier. Para as elites dominantes então sim então e então a primeira pessoa do Estado será agir antecipando o que se espera de ele eleitores e pessoas que aceitam. Decisões em vários níveis podem então. Você está descrevendo dois sistemas diferentes. Diz isso. Líder. Israel.
O país foi restaurado há muitos anos, mas o que você acha sua experiência quem na América aceita? Solução eu não sei, a América é complicada, o país é tão por um lado conservador, por outro lado, rápido nos mudando não apenas nisso. Descobrir quem toma as decisões eleições é possível entender isso quando cada estado tem sua própria legislação. Regulamenta alguém pode ser removido de eleições em nível estadual sim então. 2 estágios é um sistema eletivo lá é muito difícil descobrir isso e certamente há 2 partidos em que os republicanos são dominantes democratas e no âmbito deste festa sistemas de centro de tomada de decisão. Então procure aqui para preparar soluções porque em relação à Rússia após o colapso. O conselho foi na minha opinião este completamente errado e rude. A política foi executada sem qualquer justificativa pressão é a política de pressão. Expansão da OTAN, então apoie separatistas em criação no Cáucaso de um sistema antimíssil defesa é todos elementos de pressão. Pressão 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 então arrastar a Ucrânia para a OTAN é tudo. Pressão porque eu também acho porque eles foram criados relativamente falando. Capacidade de produção ao longo do tempo houve muita luta contra a União Soviética. Todos os tipos de centros foram criados e especialistas em a União Soviética que não tem mais nada. Eles não sabiam como, pareciam convencer a liderança política deve continuar. Atacar a Rússia para tentar arruiná-la significa criar neste território vários quase-estados formações e já a subjuga em use-os separados potencial total para lutar por futura luta com a China é um erro inclusive está associado ao excesso. O potencial de quem trabalhou para enfrentar a União Soviética. Eu preciso me livrar disso. Devemos ser novas forças frescas pessoas que olham para o futuro e entender o que está acontecendo no mundo aqui está a Indonésia veja como está se desenvolvendo. 600 milhões de pessoas, é para onde vamos a partir daqui não há para onde ir, você só precisa começar de onde. Que a Indonésia vai entrar ela já está entrando para o clube das principais economias do mundo não importa o quanto. Se alguém gostou ou não eu gosto, nós entendemos, damos para nós mesmos. O relatório é que nos Estados Unidos apesar de todos os problemas econômicos. Afinal, a situação nos Estados Unidos é normal e crescimento econômico decente 2 lá com. Acho que metade do percentual do PIB está crescendo significa. Mas se fornecido este é o futuro, mas precisamos de mudar a abordagem. Ao que está mudando, como já disse, o mundo o sol mudará igualmente independentemente de. Até mesmo como os eventos terminarão o mundo está a mudar na Ucrânia e precisamos de compreender isto. É nos próprios Estados Unidos que os especialistas escrevem isso gradualmente os estados ainda assumem sua posição. Seus próprios especialistas estão mudando o mundo, escrevo acabei de lê-los. A única questão é como. Será doloroso. O nome é escrito por pessoas que não estão com disposição anti-americano. Música eles acham que estão ansiosos, eles podem analisar e recomendar algumas decisões a nível político. A gerência deve perguntar a você com frequência eles disseram claramente que a expansão da OTAN se tornou uma violação sem promessas e é uma ameaça ao seu país. Mas antes de você enviar tropas para a Ucrânia na Conferência de Segurança, o vice-presidente dos Estados Unidos apoiou o desejo presidente da Ucrânia para se juntar à OTAN Você acha que isso está incluído provocou os militares? Ações nós apenas repito novamente nós oferecido muitas vezes. Procurar soluções para problemas que surgiu na Ucrânia após o golpe de Estado. 2014 por meios pacíficos, mas nós ninguém ouviu e, além disso, o ucraniano. Liderança que estava sob o controle total dos Estados Unidos anunciou de repente que não cumprirá o Minsk não há acordos para eles. Gosto e atividade militar continuada neste território e foi em paralelo.
Desenvolvimento deste território pela OTAN, estruturas sob o disfarce de vários centros para treinamento e reciclagem de pessoal lá essencialmente começou a criar. Aqui estão as bases, todos na Ucrânia anunciaram que os russos. A lei adotada não é titular nações e ao mesmo tempo adotou leis que restringem os direitos das nações à Ucrânia, tendo roubado o aluguel do povo russo. Estes são todos territórios do sul-sudeste, anunciou de repente que o russo está nisso. Território não é a nação titular, ok, é isso tudo junto. Causou a decisão de acabar com a guerra que foi iniciado por neonazistas na Ucrânia em 2014 armado por. Você acha que Zelensky tem liberdade para negociar regulamentação deste conflito? Não sei os detalhes para mim. Claro que é difícil julgar, mas acho que de qualquer forma, já era meu pai. Lutou com os fascistas, com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, de alguma forma com ele. Falei sobre isso, falei sobre Valo, o que é você fazer porque você está apoiando hoje neonazistas na Ucrânia quando seu pai ele lutou contra o fascismo, ele é um soldado da linha de frente, não vou dizer que ele respondeu é separado tópico, acho que isso está incorreto, mas o que? Preocupações, liberdade de escolha, por que não? Veio autoridades sobre as expectativas da Ucrânia, população que ele conduzirá a Ucrânia à paz. Ele falou sobre isso e por causa disso e venceu as eleições com um enorme vantagem. Bem, então quando ligar é adjetivo, na minha opinião, entendi duas coisas. Em primeiro lugar, é melhor não brigar com os neonazistas e nacionalistas porque eles agressivo, muito ativo, você pode se livrar deles, espere qualquer coisa. E em segundo lugar, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, apoia e sempre apoiará. Para aqueles que lutam com a Rússia é benéfico e seguro. Aqui ele tomou o devido posição, apesar da promessa feita aos seus pessoas para parar a guerra na Ucrânia. Enganou os seus próprios eleitores. Você acha isso agora é por isso que ele tem liberdade? Fale com seu governo e tente ajudar seu país de alguma forma. Ou talvez ele mesmo possa fazer isso, faça bem, por que não, ele pensa. Ele próprio, o chefe de Estado, ganhou eleições, embora acreditemos na Rússia que as Forças Armadas. O que aconteceu depois das primárias de 2014, a fonte do poder é um golpe de Estado. E neste sentido, mesmo o governo de hoje é falho, mas ele se considera. Ele é reconhecido como presidente nesta capacidade. Os Estados Unidos, quase toda a Europa. O resto do mundo, porque ele não pode negociarmos com a Ucrânia em Istambul. Nós concordamos, ele sabia sobre este além disso, o líder. Grupo de negociação, senhor Arakamiya, acho que o sobrenome dele é ele ainda. Cabeças. Partido no poder, presidente da Rada, ele também dirige. A facção do presidente na Rada ainda é no parlamento do país, ainda está lá. Sentado, ele até colocou sua assinatura preliminar neste documento sobre o que eu te digo, mas então ele declarou publicamente para o mundo inteiro que estávamos pronto para assinar este documento, mas o Sr. Johnson chegou então. O primeiro-ministro britânico dissuadiu, nos tiramos disso porque é melhor lutar com a Rússia, nos dará aviões para nós retornamos. Perdido durante a colisão de batalha com Rússia e dissemos que concordávamos com isso. Proposta bem, veja a declaração dele publicada. Disse isto, eles podem retornar publicamente a isso e não que a questão seja se eles querem ou não depois. Para continuar conosco a negociação, bem, deixe-o, cancelaremos esse decreto e pronto. Não? Nunca se recusou a negociar, ouvimos o tempo todo que a Rússia está pronta. Pronto, sim, não recusamos, eles recusaram publicamente, recusado publicamente, bem, então. Deixe-o mudar sua licença maternidade e vir para nunca recusamos negociações. Que eles atenderão à demanda ou persuasão do ex-primeiro-ministro. Grã-Bretanha, Sr. Johnson, bem, eu parece que isto é ridículo e muito bem, por assim dizer.
É triste dizer porque, como eu disse, Senhor Haha, ainda estávamos há 1 ano e meio. Poderia parar essas hostilidades, pare esta guerra, mas somos britânicos. Nos convenceu disso, recusou. Onde está o Sr. Johnson agora? Guerra? Continuou. Não entendo a configuração geral, por alguma razão todos tiveram uma ilusão. Que a Rússia pode ser derrotada em campo lutar de arrogância e uma mente pequena de do fundo do meu coração, mas não de um grande coração. Você descreveu as conexões entre a Rússia e a Rússia foi descrita como Ucrânia, o que é? País ortodoxo, você falou sobre isso, o que é isso? Significa para você que você é o líder do cristão países como você se descreve. O efeito que isso tem sobre. Conheceste? Isso é o que eu já disse em 988, Príncipe Vladimir se batizou batizado. Seguindo o exemplo de sua avó, a princesa Olga, então ele batizou seu time e então, gradualmente ao longo de vários anos batizou toda a Rus. Foi um longo processo de línguas de pagãos para cristãos, demorou muitos anos, mas no final. Esta é a ortodoxia, o cristianismo oriental está profundamente enraizado na mente russo. Pessoas. Quando a Rússia se expandiu e se recuperou outro. Povos islão, budismo e judaísmo, a Rússia sempre foi muito leal àquelas pessoas que professam outras religiões. Nesta ela força é. Definitivamente, esse é o ponto. Que em todas as religiões do mundo, sobre quem acabou de dizer quem são religiões tradicionais da Rússia Federação. A Rússia é essencialmente as teses principais, mas elas muito parecidos, se não, eles são iguais, isso é tudo, sim. E as autoridades russas são sempre muito tratou a cultura com cuidado e religião daqueles povos que entrou no Império Russo. Isso, na minha opinião, equivale à base para segurança e sustentabilidade. Estado russo, porque todos os povos que habitam a Rússia basicamente eles acham que se deixarem você entrar, o povo latino-americano está se mudando, sim. Ou para a Europa, ainda mais clara e compreensível exemplo, as pessoas vêm. Mas eles vieram com seu próprio histórico homeland para você ou países europeus. Pessoas que professam religiões diferentes em eles consideram a Rússia sua pátria. Ele. Valores tradicionais de Ródio temos muito semelhante, eu disse uma grande família, mas cada um tem o seu família, é a base da nossa sociedade. Se dissermos que a pátria e a família está especificamente relacionada entre si, é assim porque é impossível garantir um futuro normal para os seus filhos, para nossa família, se não fornecermos novo futuro. Por tantas vezes. Então, se me permite, as religiões são diferentes, a questão é que o cristianismo não é religião violenta. Cristo fala: vire a outra face, você não mata de qualquer maneira. Mais longe, e como está o líder pode ser cristão se necessário. Matar outra pessoa, como é possível? É muito fácil experimentar ao é por si mesmo e dos nossos 7 e da nossa pátria, não nos importamos com ninguém, não ataque, foi aí que tudo começou. Acontecimentos na Ucrânia com o golpe de Estado e início das hostilidades em Donetsk, no Donbás, é isso que somos, protegemos nosso povo, nós mesmos, nossa pátria e é nosso o futuro em relação à religião em geral. Você sabe, Viena em manifestações externas é
Dia encerrou ou bateu a cabeça no chão em que está coração. E é assim que temos cultura. Tão humano orientado. E Dostoiévski, que é muito famoso em Oeste como um gênio da cultura russa. Russo. Literatura. Você é um homem russo ele. Pensa mais no eterno, pensa mais no valores morais. Não sei sobre moral, talvez você esteja com você não vai concordar comigo, mas ainda é ocidental. A cultura é ainda mais pragmática e em princípio não estou dizendo o que é ruim, dá uma oportunidade. O bilhão de ouro de hoje fazer bons progressos em produção mesmo na ciência e assim por diante não há nada de errado, só estou dizendo que nós parecemos iguais, mas a consciência um pouco diferente construído e claro que é para nós necessário, isto é, você acha que algo sobrenatural está trabalhando aqui quando você olha o que está acontecendo no mundo, você vê as obras do Senhor e fala: o que você está pensando? Vejo algum tipo de ação aqui? Não, sinceramente acho que não. Estou pensando sobre isso que a comunidade mundial está desenvolvendo aqui. De acordo com sua lei interna e aqui estão eles como eles são, isso não ajuda. Ir embora e sozinho sempre foi assim na história da humanidade, existem apenas povos e países. Rosa, multiplicado, fortalecido depois eles. Foi para a arena internacional de qualidade que eles estão acostumados, comigo provavelmente não. Você precisa dar esses exemplos, mas começando com os mesmos conquistadores da Horda de Genghis Khan e depois Dourado Hordas terminando com o grande Império Romano. Na história da humanidade parece nada não havia mais como o grande. O Império Romano, no entanto, tem potencial. Bárbaros gradualmente acumularam. Acumulado e sob seus golpes o Império entrou em colapso porque é recém. Mas significa que eles começaram em bom desenvolvimento geral bem, como estamos. Agora estamos falando economicamente, eles se tornaram fortalecer o regime que existe no mundo. Foi um império imposto que desmoronou. Esse processo levou 500 anos para desmoronar. A desintegração do grande Império Romano estava em andamento 500 anos da situação atual e diferença B. A situação atual é que os processos, as mudanças estão acontecendo muito mais rápido hoje do que durante o grande Romano. Bem, quando o Império começará? Artificial. Inteligência cada vez mais em questões mais complexas. Mergulha para responder às necessidades, seja claro um especialista na área. Grandes números na esfera deste artificial. A humanidade tem muita inteligência, ameaças à pesquisa na área. Genética que pode super-homem crie um especial. Humano guerreiro humano cientista pessoa. Atleta agora dizem nos Estados Unidos Elon Musk já implantou um chip no cérebro de alguns. Cara, e isso? Pensar eu acho que é impossível parar a máscara. Isso significa que ele ainda fará o que faz considera necessário, mas temos que lidar com ele de alguma forma. Precisamos negociar, procurar algumas maneiras de convencê-lo de que acho que ele é inteligente. Cara, quero dizer, tenho certeza que ele é inteligente. Uma pessoa precisa negociar com ele de alguma forma. Sobre o fato de que este é um processo é necessário analisar subordinado de alguma forma. As regras da humanidade são, claro, pensar deveria sobre o que vai acontecer com ele em conexão com o desenvolvimento aqui e as mais recentes pesquisas tecnológicas em genética ou inteligência artificial. É possível prever aproximadamente o que vai acontecer tomar lugar. Portanto, é aí que a humanidade sentiu uma ameaça ao meu existência de armas nucleares. Todos os proprietários de armas nucleares começaram concordem um com o outro porque entendeu que seu uso descuidado
pode levar ao total completo destruição. É aí que vem a compreensão. Que o ilimitado é incontrolável desenvolvimento de inteligência artificial ou genética ou algum outro moderno instruções para parar o que é impossível. Ainda haverá pesquisas assim como era impossível esconder o que tal pólvora da humanidade é impossível interromper a pesquisa em um ou outro. Áreas desta pesquisa ainda serão, mas quando a humanidade se sente ameaçada. Para mim, a humanidade como um todo, então para mim parece que chegará a hora de negociar. Nível interestadual sobre como nós vamos fazê-lo. Regular, muito obrigado por isso. O tempo que você dedicou a nós eu quero pergunte mais um. Pergunta Ivan Gershkovich. Há mais de um ano, isso tem sido uma grande história nos Estados Unidos. Eu quero perguntar. Você estaria pronto como um gesto? Boa vontade em libertá-lo para que possamos levá-lo para Estados Unidos. Fizemos tantos gestos de bondade, será que me parece que esgotamos tudo? Não há limites para nós em gestos de bondade com gestos semelhantes nunca. Respondido, mas estamos basicamente prontos para conversar que nós não somos. Nós excluir a possibilidade de que possamos fazer isso. Com o tráfego que se aproxima do nossos parceiros, e quando digo parceiros, quero dizer, antes de tudo, imagine serviços especiais com os quais estão em contato. Eles discutem esse assunto consigo mesmos. É tabu não resolver esse problema. Estamos prontos para decidir, mas há certas condições que são discutidos de canais parceiros entre agências de inteligência. Parece-me que isso é possível. Concordo que acontece em a corrente do espião o atrasa e então troco por alguém. Claro que não é meu coisa, mas esta situação é diferente nisso. Esse homem definitivamente não é um espião. É apenas uma criança e claro que ele pode violar sua legislação. No entanto, ele não é um espião e definitivamente não é um espião. Talvez ele ainda esteja. Outra categoria. Talvez seria injusto pedir em troca. Ele outra pessoa. Você sabe, bem, você pode dizer o que quiser. É um espião que não é espião, mas é certas coisas previsto em lei. Se uma pessoa recebe informações secretas, faz isso, é uma base conspiratória. Então isso se chama espionagem e é exatamente isso que ele estava empenhado em fechar. Informação secreta e fez isso. Conspiração para a qual alguém poderia tê-lo puxado esse assunto. Talvez ele tenha feito tudo de acordo com negligência. Na verdade isso se chama espionagem, é por isso aqui está o sol. Está provado que ele foi pego em flagrante recebendo isso. Informações. Se houvesse alguma coisas rebuscadas. Inventado não comprovado, então seria outra história quando ele foi pego em flagrante. Segredo recebido. Informação. Você diz que ele trabalhou para governo americano na OTAN ou ele é apenas um jornalista que recebeu informações que não deveriam ter sido estar nas mãos dele. Eu acho ainda há uma diferença entre esses dois categorias. Não sei quem funcionou, mas repito mais uma vez, recebendo informação secreta para o segredo base chamada espionagem em que ele trabalhou. Interesses dos serviços de inteligência americanos. Alguns outros estruturas de seu Mônaco. É improvável Mônaco interessado em receber este informação. Bem, é disso que os serviços especiais precisam. Concordamos entre nós, você entende? Há certas conquistas, há pessoas lá que, em nossa opinião, também não estão relacionados com os serviços especiais. Escute, aqui estou para você. Eu direi que ele está sentado em um lado a lado com o aliado dos Estados Unidos político.
que por razões patrióticas liquidado em um dos países europeus. Capitais. Bandido durante os acontecimentos no Cáucaso, você sabe o que ele... Eu não queria dizer isso, mas de qualquer maneira menos para dizer, ele expôs nossos soldados. Capturado em a estrada e então os carros passaram por eles. Cabeças. Que tipo de pessoa é essa? E isso é uma pessoa. Foi encontrado um patriota que eliminou um dos europeus. Eu fiz as capitais sozinho. Iniciativa ou não, é diferente. Pergunta bem, aí está. Ano Ivankovic não fez nada disso, isso é completamente diferente. Jornalista de história, sim, ele não é apenas jornalista, eu repito isso de novo. Jornalista que recebeu segredo e informações de forma confidencial aqui. Bem, essa é uma história completamente diferente, só estou falando daquelas pessoas que estão essencialmente sob controle e autoridades dos Estados Unidos onde quer que estejam. Prisão e entre os serviços especiais vai. Diálogo, isso deve ser resolvido com calma, existem contactos a nível profissional. Deixar, não descarto trabalhar. Que a pessoa sobre quem você falou, Sr. SHCH, pode acabar em sua terra natal. Porque não é mais inútil ou menos mantê-lo na prisão na Rússia, bem. Deixar. Nossos colegas. Nossos oficiais de inteligência em o lado americano também pensará em como resolver os problemas que estão enfrentando nosso serviço especial para negociações. Além disso, estas negociações estão em curso e houve muitos casos em que nós podemos concordar, agora só falta chegar a um acordo. Negociar, espero que você libera. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria que ele, sim, eu gostaria que ele fosse também. Casa, no final eu digo sinceramente, absolutamente bem, repito, o diálogo vai do que mas nós torna-os um pouco mais complicados. Tudo deve ser resolvido calmamente, mas honestamente. Com a guerra aqui estou, não sei se isso funciona ou não. Deixe-me fazer mais uma pergunta, talvez você não quer responder por razões estratégicas, mas não, você está preocupado com o que está acontecendo. Ucrânia poderia levar a algo muito mais em grande escala, muito mais terrível. E quão motivado você está? Por exemplo, ligue para os Estados Unidos e diga: vamos negociar. Escute, eu já disse que não recusamos negociações, nós não recusamos. Isso é ocidental, lado Ucrânia, satélite incondicional. Estados sonolentos hoje, bem, é óbvio, eu não quero que isso sucumba algum tipo de maldição ou insulto a alguém, bem, nós entendemos, sim. Quanto tempo dura o apoio financeiro? 72 bilhões cederão. Em segundo lugar, a Alemanha está localizada em outro continente europeu. Países, dezenas de bilhões de dólares estão chegando. Um enorme fluxo de armas está chegando à Ucrânia, bem, sem bem, claro, é por isso que bem. Diga à gestão de hoje: Ucrânia, ouça, vamos sentar. Concorde em cancelar seu estúpido decreto, ou o decreto não se sente. Conversamos um com o outro, sim, você já disse isso, estou bem. Eu entendo, é claro, que isso não é uma maldição e de fato foi relatado que a Ucrânia não foi dada a assinar paz por orientação do ex-primeiro-ministro britânico, que agiu sob ordens de Washington. É por isso que pergunto por que você não pode resolver esses problemas diretamente com a administração Biden, que controla a administração Zelensky em Ucrânia. Bem, se a administração Zelensky na Ucrânia recusei negociações, presumo que eles fizeram isso de acordo com instruções de Washington, Nuno deixou-o agora. Se eles virem em Washington que é decisão errada, deixe-os recusar.
Eles encontrarão alguma desculpa sutil para não ofensivo para qualquer um vai achar isso. A decisão foi tomada lá. Decisão deixe-os dele e eles recusam, isso é tudo, bem, eles aceitaram. Decisão errada agora temos que procure uma maneira de sair desse erro. Decisões os seguem lá anote, corrija seus erros, eles. Feito isso, vamos corrigir. Eu quero ter certeza de que eu sou você eu entendi corretamente. Ou seja, você deseja alcançar soluções de negociações para o que está acontecendo. Agora na Ucrânia isso mesmo, nós conseguimos. Criamos um grande compacto para isso documento em Istambul que foi. Vale a pena rubricar bem, aqui estão trechos deste acordo não é tudo, mas apenas trechos. Ele colocou sua assinatura e então ele disse que estávamos prontos para assinar e guerrear. 1 ano e meio já teria terminado há muito tempo de volta, mas o Sr. Johnson chegou. Nos dissuadiu e perdemos essa chance, mas perdemos, cometemos um erro. Deixe-os voltar a isso é tudo, menos porque deveríamos agitar e corrigir os erros de alguém eu entendo que você pode dizer que o erro é nosso. Que somos intensos e com fartura armas decidiram lutar esta guerra como eu. Disse que começou em 2014. Nós, Donbás, mas eu vou te devolver ainda mais profundamente eu já falei sobre isso com. Acabamos de discutir isso, então voltaremos no 91º ano, quando isso significa para nós. Prometemos não expandir a NATO, voltaremos a 2008, quando as portas da OTAN se abriram. De volta à Declaração da Independência Ucrânia, onde ela se declarou. Estado neutro, vamos voltar a isso que as bases da OTAN e o inglês americano. Começou a aparecer no território da Ucrânia criar essas ameaças para nós, vamos voltar a isso. Que um golpe foi realizado na Ucrânia em 2014. O ano é realmente inútil, talvez este. A bola rola para frente e para trás sem parar, mas rolaram em erro de negociação sim. Nós consertamos isso preparar. O que é humilhante para a OTAN agora reconhecer para a Rússia o controle de que 2 anos atrás era ucraniano território eu sou. Eu disse. Disse que deixe-os pensarem como fazer isso Existem opções da CENTES, mas se você quiser Eles ainda estavam fazendo barulho e gritando alcançar a derrota estratégica. Cresceu bem, agora aparentemente consciência acontece que isso não é fácil de fazer-se. Na minha opinião, isso geralmente é possível impossível por definição isso não vai acontecer. Nunca me parece agora consciência isso chegou para aqueles que controlam poder no Ocidente mas se for assim, se essa consciência chegou bem, pense agora. O que fazer a seguir estamos prontos para isso diálogo mais do que isso bem, ok, isso já é. Vai. Você estaria pronto para dizer, por exemplo, NATO parabéns você venceu, vamos resolver a situação. Vamos salvá-lo no formato em que está agora, você sabe, isso é um assunto de negociações. Isso é assunto de negociações que ninguém quer conosco. Para liderar, ou mais precisamente, eles simplesmente não querem eu sei o que eles querem, eu não só vejo. Eu sei que o Knowne não consegue entender como é feito. Pensamos nisso e trouxemos para aquela situação em que nós estamos aqui, não entendemos, mas os parceiros do nosso oponente trouxeram isso a este ponto. Bem, agora vamos pensar sobre isso vire para o outro. Estou do meu lado. Eu recuso sim, seria engraçado se não foi tão triste. Isso é. Esta é uma mobilização sem fim para. A Ucrânia está histérica, há problemas internos bem, o sol chegará mais cedo ou mais tarde, ainda somos nós. Vamos concordar e aqui está o que pode até ser estranho na situação de hoje soará.
Sol. Cedo. Levará muito tempo para restaurar, mas esse vai se recuperar bastante. Em comum exemplos aqui no campo de batalha há uma batalha. Exemplo específico de colisão apenas um segundo específico. Exemplo de soldados ucranianos foi cercado. Esse. Você sairá vivo desistir e de repente a partir daí em russo. Os russos não gritam em bom idioma russo, todo mundo desiste e eles morreram. Sinto os russos nisso. Sentir que o que está acontecendo é de um modo conhecido elemento de grau civil. Guerras e todo mundo pensa o que o Ocidente pensa, que isso é lutar para sempre. Eles tiraram uma parte do povo russo, o outro. Não, haverá uma reunião. Isso não pode ser feito em lugar nenhum, porque ucraniano as autoridades vão derreter os ortodoxos russos.